Paz. Eu vou quebrar aqui um pouquinho da sequência de exposição em Tiago e vou introduzir um assunto que é caro para nós, presbiterianos, caro para nós, quanto igreja, principalmente num contexto como o nosso, de congregação. É uma bênção para a igreja, irmãos, ter na igreja oficiais. Quando eu digo oficiais, me refiro a pastor, presbítero, diáconos, homens que são eleitos no meio do povo de Deus para servir a igreja. E nós temos em vista a eleição para oficiais desta congregação. É um passo importante para nós, é algo que vem confirmando em nosso meio a graça do nosso bom Deus com esta igreja, com esta congregação. E, irmãos, esse passo, ele é dado com muita tranquilidade e muita segurança. A tranquilidade, a segurança de saber que o Senhor tem provido para a congregação homens. Homens que têm confirmado dia a dia vocação para o presbiterato, vocação para o pastoreio, vocação para o diaconato, e o nosso trabalho enquanto igreja é se colocar diante do Senhor e orar ao Senhor para que Ele venha dia a dia confirmando isso em nosso meio e levantando mais homens em nosso meio, homens capacitados para o desenvolvimento dessas vocações que são graciosas no meio da igreja. Nós teremos uma assembleia no dia 17 de agosto para eleição de oficiais, tendo em vista a nossa congregação. Um presbítero para a nossa congregação, um diácono para a nossa congregação, mais 3 diáconos para a igreja local. E saber que o Senhor tem levantado homens dispostos no serviço, isso é uma bênção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos aqui justificar por que esse processo por meio de eleição. Por que o pastor não decide, não escolhe? Nós vamos ver à luz das Escrituras Sagradas que isso a eleição compete à igreja. Bom, nós faremos isso, claro, à luz de um texto bíblico, em Atos capítulo 14. Atos 14, nós faremos a leitura do verso 18 ao 23. No entanto, o foco será mesmo no verso 21, 22 e 23. Faremos isso à luz das Escrituras Sagradas, é claro, é a nossa regra de fé e prática. Consideraremos aqui os nossos símbolos de fé, o que eles têm a dizer sobre o oficialato dentro da igreja, e vou trazer aqui para os irmãos alguns artigos da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você não sabe o que é isso, né, nós estaremos no meio da semana colocando aquilo que nós chamamos de manual no grupo da congregação. Nós temos nesse manual a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, um código de disciplina, nós temos ali uma ordem de culto, né? O princípio de liturgia e outros documentos mais. Deus é generoso com a igreja presbiteriana, a igreja ela é bem estruturada, é uma igreja bem organizada, sobretudo esses documentos eles estão pautados nas Escrituras Sagradas, não é algo solto. Nós veremos isso, tá ok? Atos capítulo 14, verso 18 ao verso 23. Quem é que nos diz lá? Veja o texto. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto.
Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé, Paulo, parte com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, apresenta elementos básicos da forma presbiteriana de governo da igreja. De um lado, a confissão de fé vai assegurar para nós que o Senhor Jesus, na condição de rei e cabeça de sua igreja, instituiu um governo nas mãos de oficiais da igreja. As chaves do reino dos céus são entregues aos cuidados desses oficiais para fechar esse reino aos impenitentes, tanto pela palavra quanto pelas repreensões, e abri-los aos pecadores arrependidos pela pregação do Evangelho. A confissão diz mais. A confissão vai afirmar que, para melhor governo e maior edificação da igreja, deve haver as assembleias, chamadas de sínodos e concílios, assembleia, o povo do Senhor reunido, para tomar decisões importantes em relação à eleição de oficiais. As decisões dessas assembleias, como a que nós teremos, devem se submeter, devem estar em conformidade com as Escrituras Sagradas, devem estar em conformidade com a Palavra de Deus, deve ser recebida por nós com reverência e com submissão. O modelo presbiteriano toma como base nas Escrituras o eleger para oficiais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós partimos do pressuposto que Cristo designa oficiais da igreja, aqueles que vão exercer o poder em seu nome no contexto da igreja local. Oficiais comuns que receberam seu ofício da parte de Cristo. A autoridade a ser desenvolvida no meio da igreja não é uma autoridade dele em si, senão a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dá pastores, que providencia presbíteros, diáconos, que vai derivar da igreja, da escolha da igreja, da eleição da igreja. Portanto, é importante que os irmãos estejam atentos aos homens desta congregação, aos homens desta igreja. Também precisa ser dito aqui que a eleição de líderes pela igreja não comunica um poder procedente daqueles que escolhem para aqueles que são escolhidos. O processo de eleição é apenas um meio instrumental de instituir a autoridade que são dadas a esses oficiais. Se o oficial não tem a autoridade em si, essa autoridade é derivada das Escrituras, a Assembleia também não tem essa autoridade. Nós fazemos tudo isso submetidos a Cristo e confiados na autoridade dele, que levanta em nosso meio homens para oficiarem no meio da igreja como presbíteros, como diáconos, como pastores. Pensando assim, a constituição da igreja, que eu falei logo no início, diz para nós que cabe à Assembleia, ou seja, a igreja reunida, a igreja local, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbítero e diáconos. Ela diz mais, ela diz que o conselho convocará a Assembleia da igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para os cargos e baixará instruções para o bom andamento do pleito com ordem e decência. No final, nós vamos ler aqui para os irmãos, no final do culto, depois do culto, o edital de convocação. Há um parágrafo único
observado no artigo citado, o artigo 111, que diz o seguinte: o pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instruirá a igreja a respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício. Ou seja, os irmãos não vão às escuras, os irmãos serão preparados para este momento. A Constituição diz mais, diz que só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em plena comunhão cujos nomes estiverem no rol organizado pelo conselho. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo, a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a Igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e esta Constituição. Há um lembrete importante que diz o seguinte: diz que somente membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da Igreja. No inciso 1, só poderão ser votados os maiores de 18 anos e os civilmente capazes. Mais à frente, diz que para alguém exercer cargo eletivo na Igreja é indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindo de outra igreja presbiteriana. Eu trouxe aqui os símbolos de fé, a confissão de fé e a constituição da igreja. E o que vemos aqui é que o apóstolo Paulo também entendia assim, e promovia nas igrejas a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos. Não a nomeação de um chefe, mas a eleição de uma liderança coletiva, presbíteros, não um presbítero, mas presbíteros. Sempre na pluralidade. A igreja nunca está entregue ao ofício de um único homem, senão de um colegiado, que vai governar, gerenciar, conduzir essa igreja. O Senhor dá à igreja estes homens como uma bênção para o meio do povo de Deus, para o crescimento, para o amadurecimento da igreja de Cristo. Ter oficiais, ter o presbítero presente, um pastor na igreja, um diácono presente, é uma bênção para nós. É caro para nós, é um passo importantíssimo para a nossa congregação aqui. Mas, irmãos, a pergunta que talvez lateje no seu coração e na sua alma é: por que a igreja precisa de um pastor? Por que a igreja precisa de um ministro do Evangelho? Por que a igreja precisa de presbíteros? Para que os diáconos? Qual é a necessidade que nós temos de ter oficiais no meio da igreja? A resposta, numa leitura rápida, numa leitura ligeira aqui, sem muito esforço, numa leitura das Escrituras, é que esta é uma instituição de Deus para a sua igreja. Deus instituiu que na igreja tivesse presbíteros. Deus instituiu que na igreja tivéssemos diáconos. Não somente um, mas vários presbíteros e diáconos homens, para conduzir a igreja do Senhor no caminho da fé, no caminho do temor ao Senhor, no caminho apontado pelas Escrituras Sagradas. O texto aqui em tela, o texto que nós acabamos de ler em Atos 14, 21 a 23, nos mostra, irmãos, as razões claras por que a igreja precisa de um presbítero. Nos mostra aqui razões claras por que a igreja precisa dos diáconos, do pastor, dos oficiais, na forma como o presbiterianismo ensina. A forma de governo que nós nos apropriamos ensina. Nós estamos aqui no final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. E se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você vai lembrar que o trabalho desses irmãos foi feito debaixo de grande oposição, de grande perseguição. Há muita tribulação envolvendo aí o contexto da igreja.
Mas a despeito disso, a equipe que se formou em torno dos dois, de Paulo e Barnabé, plantou inúmeras igrejas na Ásia Menor. Nos anos 25 a 30 depois de Cristo, muitas igrejas surgiram neste contexto por meio do trabalho de homens que serviram ao Senhor como instrumentos poderosos, vivos nas mãos do Senhor. A igreja, depois disso, se espalha por todo o mundo. O que temos aqui é a narrativa da fundação de igrejas na Galácia do Sul. Aquelas mesmas igrejas em que o apóstolo Paulo vai enviar uma carta intitulada aos Gálatas. Paulo envia aos Gálatas esta carta, não para uma igreja específica, mas para um conjunto de igrejas mencionadas no texto que acabamos de ler. Listra, Icônio, Antioquia, da Pisídia. As igrejas da Galácia do Sul. Aquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo na epístola aos Gálatas foi uma mensagem muito dura. Se você já parou para analisar, se você já parou para estudar a carta aos Gálatas, é uma mensagem ali dura, incisiva do apóstolo Paulo. Uma mensagem dura enviada, direcionada para estas igrejas aqui. O capítulo 14 de Atos narram para nós as experiências do apóstolo Paulo e Barnabé em Icônio, em Listra. Em Listra, você vai ler lá que o apóstolo, assim, e também Barnabé, tem que fugir do tumulto causado pelos gentios, pelos judeus, pelas autoridades que queriam apedrejá-los. Vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo ali foi apedrejado quase à morte. Foi dado como morto nesse contexto aí, tendo que fugir para Derbe. Ele foge para Derbe, ele foge para Licaônia e cidades circunvizinhanças. No entanto, a despeito de toda essa tribulação, a despeito desse contexto duro, inflamado contra o Evangelho, contra Paulo, a despeito de toda a oposição, essas igrejas foram plantadas e o Evangelho ali foi difundido, foi espalhado pelo mundo. E não podemos esquecer, através da instrumentalidade de homens que serviam o Senhor Jesus Cristo dentro da igreja, como presbíteros, como diáconos, pastores, a serviço de Cristo, a serviço da igreja. O texto sinaliza para nós o retorno aqui do apóstolo Paulo a esta cidade. Paulo e Barnabé, depois desse apedrejamento, depois dessa situação, depois de partir em fuga, eles voltam para lá. O texto aqui sinaliza isso para nós. O apóstolo Paulo e Barnabé retornam. Embora ali as autoridades tenham expulsado Paulo, expulsado Barnabé dessa região, era costume dessas cidades haver mudança anual dos governantes. Talvez, numa dessas mudanças aí, eles retornam para essas igrejas. Eles retornam para a região. Eles permanecem ali, fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Paulo e Barnabé vão ali relatar tudo que Deus havia feito por meio deles e como abriria a porta da fé aos gentios, no verso 27. Nessa volta, nesse retorno ali, eles não estão, eu preciso enfatizar aqui, eles não estão aqui afastados da tensão. A tensão ainda existe, a tensão é real. O contexto ainda é assustador aqui. Mas eles retornam ali, nestas mesmas cidades que foram perseguidos. E de volta às igrejas plantadas, o apóstolo Paulo, bem como Barnabé, lhe promovem a eleição de oficiais, a eleição de presbíteros. Para quê? Para fortalecer a alma dos discípulos. É o que temos no verso 22. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo, diz o texto, fortalecendo a alma dos discípulos. Paulo e Barnabé voltam às cidades que eles passaram com o objetivo de fortalecer a alma daqueles irmãos, em contexto tenebroso, num contexto difícil. Olha, irmãos, Paulo e Barnabé são pastores.
Paulo e Barnabé são pastores do rebanho. Eles têm cuidado com estes irmãos, eles têm cuidado com o rebanho de Cristo nesse contexto. Ele sabia que estes irmãos precisavam de cuidados. Eles sabiam que estes irmãos precisavam de encorajamento para viver a vida cristã numa sociedade pagã, numa sociedade hostil, numa sociedade inflamada contra o Evangelho. O apóstolo Paulo bem sabia disso. E as igrejas, então, são equipadas agora com presbíteros para assumir a liderança por meio da eleição, tendo em vista o fortalecimento da igreja. O que é que nós precisamos de presbíteros e de diáconos? Para fortalecer ainda mais o trabalho desenvolvido aqui. A ideia de tornar a igreja mais forte é a ideia de tornar a igreja mais firme aqui. É a ideia de animar a igreja. É a ideia de encorajar essa igreja no meio do caos, no meio de uma sociedade hostil ao Evangelho. Nós precisamos de presbíteros. Nós precisamos de presbíteros porque muitas vezes, irmãos, as nossas almas se enfraquecem na caminhada da fé. Não poucas vezes. Muitas vezes nós fraquejamos diante da tribulação, diante dos obstáculos da fé, diante dos problemas que surgem dentro da igreja e fora da igreja, não importa. Nós precisamos ser pastoreados, precisamos de presbíteros, de diáconos, para fortalecer a nossa alma. Deus entrega à sua igreja pessoas com maturidade, pessoas com experiências na fé, para quê? Para conduzir o rebanho, para conduzir este povo à fé em Cristo. Os presbíteros, eles devem fortalecer a igreja. Como? E por meio do quê? Por meio da palavra. Por meio da exposição fiel das Escrituras Sagradas. Por meio do ensino. Por meio do exemplo de uma conduta cristã ilibada. De uma vida gasta para o louvor e a glória do nosso Deus. É assim que um presbítero vai encorajar a igreja. Matthew Henry, ele diz que, Matthew Henry, ele lembra que eles mesmos, os oficiais, os presbíteros, os homens que serão eleitos, devem permanecer nessa firmeza de alma, pois não há maior perigo do que perder a participação em Cristo e não há vantagem maior do que apegar-se a Ele. Nós precisamos de homens fortes. E quando a gente diz homem forte, não é homem musculoso. Fortes no Evangelho. Bem conscientes do seu papel de se alimentar do Evangelho, de se nutrir pelo Evangelho, a fim de nutrir outros. Manter outros fortalecidos na caminhada cristã. A ferramenta do presbítero para o fortalecimento da alma dos irmãos é a palavra. É somente ela pode se abrigar na alma das pessoas e fortalecê-la. O texto aqui diz que os presbíteros fortaleciam a alma, o interior, a conduta, o caráter, a vida, o mais profundo da alma dessas ovelhas. O artigo 51 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil vai falar para nós sobre o exercício do presbítero. Lá vai dizer que compete ao presbítero, repare, instruir os neófitos. Quem são os neófitos? Os novos convertidos. Aqueles que acabaram de chegar na igreja, foram alcançados pela pregação, renderam-se, mas são neófitos ainda. Precisam ser alimentados. É o papel do presbítero. Compete a ele instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da ceia. Em última instância, implica aqui em formar verdadeiros discípulos. Este é o papel de um presbítero.
Na eleição, o que nós devemos considerar é: este meu irmão desenvolve bem este papel? Ele é forte na fé, é alguém maduro na fé, maduro o suficiente para nutrir o meu coração e a minha alma e me apontar o caminho que eu devo seguir, à luz das Escrituras. Irmãos, é uma bênção termos homens no meio da igreja com esta inclinação, com este chamado. Deus deu à igreja presbíteros, Deus deu à igreja pastores, para por meio da palavra fortalecer a igreja, animar a igreja, encorajar a igreja, fortalecer os discípulos, aqueles que já seguem o Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por esta congregação. Nós temos estas ferramentas aqui. Nós temos destes homens aqui. E pasmem, esta não é a realidade em muitos contextos, em muitas igrejas. Há 2 presbíteros na igreja. Um presbítero docente, como o pastor que agora fala, ensina, responsável pelo ensino, pela docência na igreja, ao presbítero regente, aquele que rege, aquele que conduz a igreja de Cristo. Não são rivais. Eles não são inimigos. Eles são iguais diante do Senhor e no trabalho do Senhor. Aliás, não há hierarquia. Diácono abaixo, presbítero acima, há funções dentro da igreja diferentes. E estas funções servem o corpo de Cristo, tendo em vista o fortalecimento da igreja. Portanto, não há motivo para competitividade. Mas veja, Paulo e Barnabé, eles vão promover aqui a eleição de presbíteros para exortar este povo a permanecer firme na fé. Verso 22 ainda, a parte B diz assim, olha, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, exortando-os a permanecer firmes. Firmes na fé. A igreja precisa de presbíteros para permanecer firme na fé. A igreja precisa de diáconos para permanecer firme na fé. A igreja precisa de oficiais a fim de permanecer firme na fé. Irmãos, o trabalho apostólico aqui visa animar o povo de Deus, encorajar o povo de Deus, estimular o povo de Deus, fortalecer o desejo, a índole dos cristãos a perseverarem na fé, a ficarem firmes na fé. Há a tradução interessante proposta pela NVI, que diz que eles davam coragem. Um presbítero deve dar coragem à comunidade. É indispensável para um presbítero encorajar a igreja por meio da exortação. Uma exortação com frequência aos irmãos da igreja a permanecerem firmes. Por que isso? Porque este mundo está cheio de distrações. Há muitas distrações. Coisas que nos fazem caminhar lentamente. Coisas que nos fazem parar de caminhar. Coisas que nos impedem de progredir na fé. E o Senhor equipa a igreja com presbíteros, com oficiais, para ajudar os irmãos a não desanimarem ou não desistirem da caminhada. Nós precisamos continuamente ser exortados à perseverança. Eu mesmo como pastor, corro o risco de me distrair com as muitas coisas, as muitas propostas deste mundo, e eu preciso de presbíteros dentro do conselho a fim de me encorajar à fé, animar o meu coração, me exortar muitas vezes. É uma bênção ter oficiais comprometidos com o Evangelho. O Hernandes, ele comenta o seguinte, ele vai lembrar que
Se os crentes não forem ensinados e exortados, podem ser facilmente enganados pelos falsos mestres ou desanimar diante das provações. Paulo tinha plena consciência da imperiosa necessidade do discipulado. Diante das lutas, perseguições e ataques do adversário, precisamos ser exortados a permanecermos firmes na fé. Muitos se enfraquecem ao lidar com a fúria ou a sedução do mundo. Nós precisamos de oficiais nos exortando, à luz das Escrituras. Mas há uma outra situação. Uma outra situação que devemos considerar. É que na caminhada da igreja, alguns seguem mais à frente, outros mais atrás. Nem todos têm a mesma ligeireza no caminhar. Você deve notar que uns assimilam mais rapidamente aquilo que se prega. Outros têm uma maior dificuldade de assimilar aquilo que está sendo pregado. É o mesmo conteúdo. Mas há pessoas mais devagar na caminhada. Eles ficam para trás. E o presbítero não pode abandonar. O presbítero não pode ignorá-lo. Mas deve encorajar esses irmãos a permanecerem firmes. Deve exortar esses irmãos a permanecer firmes. O presbítero, ele deve estar disposto a despertá-los, a ajudá-los na caminhada. Não é porque ficaram doentes, não é porque ficaram cansados, não é porque não têm o mesmo ritmo que serão negligenciados. Os mais fortes devem cuidar, devem consolar, devem confortar, devem fechar as feridas dos mais fracos por meio do ensino, por meio da palavra. Já aqui nos dá uma pista de que o presbítero deve ser aquele que domina bem a palavra da verdade. Ele é um pastor da igreja. Um pastor junto comigo. Pastor docente. Precisamos de presbíteros. E é uma bênção termos presbíteros na igreja. A ideia de exortação aqui é a ideia de estímulo. A ideia também de incentivar a pessoa a andar no caminho. A raiz da palavra aqui, exortar, é a mesma raiz da palavra consolador, aplicada ao Espírito Santo. A expressão aqui significa chamar para perto, é chamar a pessoa para mais perto de nós na caminhada, é trazer a pessoa para mais perto, tendo em vista o incentivo da palavra. Não é afugentar com palavras duras, ameaçadoras, com maldições, é exortar, é estimular, é encorajar os membros da igreja a andarem na fé por meio da palavra. O Senhor deu à igreja presbíteros, visando o bem dela, visando o bem desta congregação, visando o bem do povo do Senhor. Mas Paulo não para aqui, Barnabé também não para aqui. Eles promovem a eleição de oficiais, de presbíteros aqui, para mostrar que através de muitas tribulações, nos importa entrar aonde? No reino de Deus. É por meio das tribulações. Diz o verso 22, a parte C, mostrar que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Alguém disse que a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é uma colônia de férias. Ou seja, os presbíteros, eles devem ser realistas em relação às agruras, às dificuldades, às aflições da caminhada. Ele deve mostrar a realidade de que a vida cristã não é isenta das lutas, de tribulações. Paulo e Barnabé insistiam que era por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, se tem algo que devemos contar como certo, é que todos que caminham para o céu têm de passar por tribulações. Todos que caminham para o céu passarão por perseguições até chegar lá. Não há alternativa.
Não há um outro caminho para você. Aquele que soberanamente nos chama, aquele que soberanamente nos tem, determinou que todos aqueles que desejam viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Timóteo fala isso. Paulo vai falar isso a Timóteo. Todos os que desejam viver uma vida piedosa serão perseguidos. É verdade, irmãos, que nós devemos esperar as tribulações. É verdade que nós devemos esperar pelo dia mau, mas é animador saber que conseguiremos passar por todas elas. Quando nos entregamos a Cristo, quando nos rendemos por fé a Cristo, as condições estipuladas no Evangelho, quando chegarem a angústia, a perseguição por causa da palavra, os sofrimentos não devem ser pedra de tropeço. Nós devemos suportar. É por meio delas que entraremos no reino dos céus. E que bênção é saber que temos presbíteros, pastores, diáconos, oficiais na igreja que nos encorajam em momentos como este, que nos impulsiona na caminhada. É a alegria da glória do fim, é a indenização para todas as dificuldades e sofrimentos que encontramos no caminho. Mas nós temos um apoio. Nós não estamos órfãos, abandonados ou sozinhos. Nós temos um ao outro. Nós temos o pastor da igreja, nós temos o presbítero da igreja, nós temos os diáconos para nos assistir nos momentos difíceis. Nós precisamos de presbíteros que não se percam em achar que o cristianismo é uma colônia de férias. Ele deve ser realista. Ele deve, com muita sensatez, mostrar que existem dias de muitas bênçãos e outros de muitas tribulações. Isso é importante, porque quando está tudo bem, quando está tudo em paz, a igreja lota, a igreja está bem, a igreja está confortável. Mas quando vier os dias difíceis, as dificuldades, a tendência é que a igreja esvazie, que as pessoas não venham, que as pessoas não estejam na igreja. Quando o membro começa a discordar da pregação que bateu, que machucou, que feriu, e não entende que aquilo é pregado para a correção dele, visando o bem dele, a tendência é que ele corra. E a gente precisa de presbíteros que digam, olha, você não está numa colônia de férias. Há dores na caminhada. Precisamos de presbíteros que entendam que isso aqui, que este serviço não é uma colônia de férias. Eu me envolvo com a igreja quando der. Quando eu tiver tempo, eu não tenho compromisso, eu não quero. Não é uma colônia de férias. E os presbíteros precisam estar, num contexto como esse, firmes para ajudar as pessoas a permanecerem na fé. Os presbíteros precisam de coragem para mostrar que a vida cristã não nos isenta das lutas, das tribulações, que não há amenidades no cristianismo. Estamos expostos à fraqueza da natureza nossa caída, a este mundo tenebroso, à fúria de Satanás. E os presbíteros, como instrumento de Deus, devem instruir o rebanho quanto a esta realidade. O mesmo sermão que a gente compartilha aqui foi compartilhado lá na igreja. Mesmo. Lá eu lembrei de uma situação em que a igreja estava dividida. Uma igreja em que eu fui membro estava dividida e a causa da divisão era a cor que iria aplicar na parede da igreja. Olha isso. Enquanto todos estão preocupados com a cor da igreja, a igreja não tinha caixa para comprar tinta. E aí foi necessário um presbítero levantar no meio dessa confusão toda e dizer, olha, não tem como comprar. Não vamos comprar. Não vamos pintar a igreja. Não tem condições. Não foram poucos
o taxaram de endemoniado, de alguém que desanima a igreja. Não foram poucos. Mas aquele homem precisou ser firme. Ele entendeu que no serviço dele, ele entendeu que na função dele de presbítero, ele não está numa colônia de férias. A igreja precisa de presbíteros sensatos, reais, honestos em dizer que não estamos num reality show. A igreja é uma realidade gloriosa. A igreja é a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o dono dela. Presbíteros precisam ter coragem. Mas, tá bom, pastor. Entendemos, o caminho é duro, é difícil, mas nós em Cristo chegaremos lá pela graça, pela bondade do Senhor, teremos presbíteros que vão nos ajudar. Ok, entendemos isso, mas e agora? E agora, pastor, nós entendemos que precisamos de presbíteros, de oficiais, mas o que fazer? O que fazer, tendo em vista a eleição de presbíteros e oficiais? Pastor, a nossa congregação é nova. Nós temos aqui 4 anos. Nunca passamos por isso. E o que fazer? Como nos comportar diante da eleição que se aproxima? O verso 23 vai dizer para nós como. O que fazer? Depois de orar, reparem, depois de orar, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Irmãos, Paulo entendia que a igreja é um organismo vivo, uma organização que precisa desses líderes, de uma liderança coletiva, dos pastores deste rebanho, não de um chefe, mas pastores, presbíteros, pastores, diáconos, que devem ensinar a verdade do Evangelho por meio das Escrituras e estarem aptos para proteger o rebanho dos ataques dos lobos vorazes. A eleição, irmãos, deve ser feita com oração, a eleição deve ser feita com jejum aqui. A ideia aqui desses jejuns são orações intensas. Não é como os jejuns de hoje, jejum de internet, jejum de televisão, jejum de doce. O jejum na Bíblia é a abstinência completa de qualquer atividade. A pessoa não faz nada a não ser orar intensamente diante de algo extremamente importante. Se você acha a eleição para presidente, governadores importantes, se você acha a eleição para prefeito da cidade de Cabo Frio importante, a eleição para oficial da igreja é muito mais. Sabe por quê? Que ela é mais importante? Porque ela tem implicações eternas. É a igreja de Cristo. É o povo do Senhor. Uma igreja comprada por sangue precioso. É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante a eleição de oficiais. A ideia aqui é de que esses oficiais devem ser escolhidos na total dependência de Deus. Jejum e oração. É Deus quem dá pastores à igreja. É Deus quem dá presbíteros à igreja. É Deus quem dá diáconos para a igreja. É Deus quem provisiona aqui os oficiais para este rebanho. É o Espírito Santo, na instrumentalidade do voto da igreja, que constitui bispos, supervisores, pastores, presbíteros, diáconos, para apacentar a igreja de Cristo. A eleição de presbíteros e diáconos é algo tão sério, irmãos, que a igreja aqui jejuava para se submeter melhor à palavra de Deus. Há uma expressão aqui importante ainda. Eles o encomendaram. A ideia aqui de encomendá-los ao Senhor, do verso 23, é o mesmo que colocá-los sob a proteção e a orientação da graça divina. É colocar
estes homens na guarda do Senhor Jesus Cristo, encomendar aqui a entregar a direção, esses homens à direção de Deus, a entregar para que Deus abençoe e os conduza. Os apóstolos, irmãos, logo teriam que ir embora e sabiam dos riscos que estes homens, presbíteros, corriam e, portanto, os colocavam nas mãos do Senhor, como quem diz: Senhor, estamos partindo, cuida deles, cuida desses presbíteros. Cuida dos pastores, dos oficiais da igreja. Cuida. Essa expressão é importante, Bia, porque explica para nós, presbiterianos, a eleição de presbíteros e diáconos por meio do voto. Interessante que não é Paulo escolhendo os presbíteros. Não é Barnabé escolhendo aqui os presbíteros. É a igreja que elege. É o povo do Senhor que elege. A igreja vai apontar, por meio do voto, aqueles que irão representá-los. Os líderes não são instituídos aqui por alguém de fora, mas eles são eleitos pelos próprios irmãos da igreja, por meio do voto, por meio da assembleia, como aconteceu também lá em Atos capítulo 6. Lá foram eleitos 7 homens de boa reputação, cheios de temor ao Senhor, de fé. A igreja elegeu os diáconos, elege os diáconos e apresenta o resultado da eleição para os apóstolos. Depois os apóstolos ordenam esses diáconos, impondo sobre eles as mãos. Por que essa igreja precisa de presbítero? Por que esta congregação precisa desses oficiais, dos diáconos? Porque ela precisa perseverar na fé. Nós precisamos de presbíteros aqui para que os irmãos perseverem na fé, permaneçam na fé. Essa igreja aqui, nós também precisamos de presbíteros para que eles mostrem para nós que não estamos numa colônia de férias, para que não relaxemos na nossa caminhada, mas para que caminhemos a passos firmes e largos em direção à cruz de Cristo, o nosso Senhor, o dono desta igreja. Eu quero apresentar aqui 3 aplicações para você levar para sua casa e orar. 3. O texto que nós meditamos aqui mostra a importância da eleição eclesiástica. Quando convocamos a igreja para as eleições de oficiais em assembleia, fazemos isso sob a orientação das Escrituras. Por isso, cada irmão deve assumir o compromisso de estar na assembleia para eleger esses homens. Você, meu irmão, minha irmã, você foi convocado para, por meio do seu voto, expressar a vontade na eleição de oficiais da igreja. O texto mostra ainda aqui a finalidade pastoral dos presbíteros, que serão eleitos de animar esta igreja, de fortalecer a vida dos irmãos, fortalecer a alma dos irmãos, para mostrar que vocês não estão numa colônia de férias, mas que há uma caminhada dura pela frente, mas essa caminhada é acompanhada, é monitorada por estes supervisores. E, sobretudo, é uma caminhada acompanhada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último e não menos importante, ore. Ore pela nossa congregação. Ore para que o Senhor dê discernimento. E você exerça sabedoria à luz das Escrituras Sagradas. Ore para que o Senhor continue levantando em nosso meio homens tementes ao Senhor, homens que amam o Senhor, homens que amam a palavra do Senhor, homens que se esmeram no estudo da palavra do Senhor, homens que se dedicam no pastoreio deste rebanho, homens fiéis ao pastor da nossa alma, Jesus Cristo. Ore para que o Senhor olhe para a nossa congregação e conceda sua graça com homens que protejam
que admoestam, que instruam, que faz amadurecer, que realiza o seu trabalho com responsabilidade e sabedoria. Que o Senhor nos dê esta bênção. Ore. Ore ao Senhor. Mas, queridos, sobretudo, olhem para o bom pastor e mestre, Jesus Cristo, o exemplo de presbítero e diácono infalível. Olhem para Cristo Jesus, o nosso bom pastor, aquele que providencia para nós proteção. Jesus, como bom pastor, cuida das necessidades espirituais dos seus seguidores, oferecendo orientação, oferecendo perdão, oferecendo esperança. Olhe para aquele que é o pastor da nossa alma, olhe para aquele que é o presbítero da nossa alma, olhe para aquele que é o diácono da nossa alma, aquele que vem ao nosso socorro, aquele que se compadece das nossas carências, das nossas necessidades, aquele que se compadece da nossa fraqueza. Olhe para aquele que é o protetor nosso por excelência, o presbítero da nossa alma. Olhe para a liderança bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele lidera o rebanho, mostrando o caminho, guiando seus seguidores em direção a uma vida eterna. Olhe para Cristo, um presbítero infalível. Olhe para aquele que é o bom pastor, que sacrificou a sua vida em favor da sua igreja amada. A imagem do bom pastor ressalta para nós o sacrifício de Jesus Cristo, que deu sua vida para salvar as suas ovelhas. Aquele que foi pendurado no madeiro, foi morto, foi abatido. Aquele que o corpo foi perfurado. Aquele que sangrou pela igreja. Irmãos, esse presbítero não falha. Não falha. Olhe para aquele que promove em nós a unidade. Jesus é visto como o único pastor, presbítero, diácono que une todos os seus seguidores em um só rebanho, independente de suas origens e diferenças. Se você tem dificuldade com a escolha dos homens que servirão ao Senhor, o bom pastor da nossa alma, você acha que fica temeroso diante de tal responsabilidade, olhe para Cristo. O presbítero modelo, o diácono modelo, aquele a quem devemos seguir. Olhe para Cristo. Agora, se você não goza dessa proteção, desses cuidados, da liderança do bom pastor, do presbítero da alma, se você não goza dos benefícios do sacrifício bendito desse pastor, se você não goza da unidade da igreja, corra para este presbítero. Urgente. Ele está pronto. A igreja está pronta para receber um coração pecador, arrependido. Que o Senhor te dê graça e te impulsione aquele que é o presbítero da nossa alma. Nele há guardiania, nele há segurança, nele há amparo eterno para a sua alma. Amém. Vamos orar? Santíssimo